E aqui hoje a gente veio ver o Museu da Indústria, um museu que é mantido pelo SESI, pela FIEC e tal. Muito interessante. Aqui já foi o Grande Hotel do Norte, né? Esse prédio. E a gente vai ver essa exposição guiada, a exposição Carnaúba, Árvore da Vida. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. A gente vai mostrar algumas coisas bem interessantes. Eu vou mostrar também parte do documentário do Johnson, do neto do Johnson, que fez aqui sobre a Carnaúba. Bom dia! O vídeo de hoje vai ser bem especial porque a gente fez uma visita guiada para um super guia, Pedro, estudante de História, lá no Museu da Indústria, na exposição Carnaúba, a Árvore da Vida. E eu vou mostrar também algumas cenas do documentário Carnaúba feito pelo filho do Sr. Johnson, que foi a pessoa que veio aqui no Brasil em 1935 num hidroavião. Ele fez essa viagem lá de Wisconsin, nos Estados Unidos, até Fortaleza, nesse hidroavião, para fazer a exploração e a industrialização da cera de Carnaúba. E depois, num segundo vídeo, a gente vai ver a história do prédio, desse prédio onde hoje fica o Museu da Indústria, que é mantido pelo sistema FIEC, SESI e tal. Então vai ser bem interessante esse vídeo de hoje e o próximo vídeo também sobre a história do prédio. Eu vou colocar umas cenas desse documentário, eu acho que vai ser bem emocionante. Então vamos lá. O Sr. Johnson, ele tem uma ligação muito importante com Fortaleza. Ele foi uma das pessoas que construiu uma das primeiras casas ali na Avenida Beira-Mar, casa projetada por Oscar Niemeyer, a famosa Casa Johnson, que hoje é o Hotel Marreiro. Já fiz até um episódio sobre isso, vou deixar o link aí na descrição. Mas hoje a gente vai ver essa exposição Carnaúba, que está sensacional. Então vamos conhecer a exposição, vamos lá. Ó, pessoal, um passeio legal de domingo, que está aberto agora, é aqui, o Museu da Indústria. Aí tem essa escada aqui, tá tendo a exposição Carnaúba, Árvore da Vida. Eu já mostrei aí, mas vamos ver de novo. A gente vai começar falando da Carnaúba, Árvore da Vida, a exposição que a gente tem agora. E depois eu conto para vocês um pouquinho da história do prédio, certo? Bom, a Carnaúba ela é símbolo do estado do Ceará, certo? E nessa exposição vocês vão conhecer, né, os usos da Carnaúba, a história da árvore, certo? E vamos lá, né? Vamos da exposição Carnaúba, certo? Para a gente começar a nossa exposição, a gente vai explicar um pouquinho para vocês, né, sobre as eras geológicas do planeta. Ah, mas o que isso tem a ver? É porque aqui, né, a partir dessa explicação, a gente vai chegar no bioma Caatinga, certo? Que ele nem sempre existiu, né? Ele é resultado de várias evoluções da Terra, certo? Aqui no quadro, inicialmente, a gente tem um período pré-cambriano, certo? O período que a gente chega no período cenozoico da Terra, né? Que aqui a gente tem, por exemplo, a megafauna, certo? Que são os mamíferos gigantes e o aparecimento do ser humano, tá bom? Vocês percebem aqui que a gente tem um mamífero, né? É a preguiça gigante, que está comendo uma espécie de palmeira, certo? Bom, essa palmeira, ela está retratada aqui, nesse fóssil, certo? Esse fóssil é o fóssil de uma palmeira que seria ancestral à árvore carnaúba. Só que ele tem uma diferença, né? No tronco dele não tem aqueles espinhos da carnaúba que vocês estão vendo, né? Então a carnaúba seria meio que uma evolução dessa palmeira, né? E esses espinhos seriam uma forma de se proteger dos seus predadores. E aqui a gente tem um fóssil emprestado do Museu do Ceará, certo? Que é o fóssil da preguiça gigante, certo? Esse aqui é o fêmur, né, que é uma parte da articulação, certo? Aqui é uma parte da arcária dentária dela, né? E aqui é uma parte do cóccix da preguiça gigante. Ela poderia chegar a 6 metros de altura, né, e pesar mais ou menos 5 toneladas, certo? Né? Como a gente pode ver, a carnaúba é essa, né? A nossa árvore, certo? É uma coisa importante de falar para vocês, é que a carnaúba, ela só dá aqui na Caatinga. Você não consegue patentear, plantar carnaúba em nenhum outro lugar do estado e nenhum outro lugar do mundo, certo? Bom, a gente tem outros tipos, né, que são do mesmo gênero da carnaúba. O nome científico da carnaúba é Copernícia, certo? E aí existem outros gêneros, né? Copernícia coeli, Copernícia hospita, certo? Elas são de espécies diferentes, mas pertencem ao mesmo gênero. E todas elas produzem cera, certo? Existem cerca de 27 espécies. Só que a carnaúba é a que produz mais cera, certo? E a que é mais conhecida no mundo por sua cera ser tão exportada, certo? A carnaúba, a cera de carnaúba já é exportada já lá no século XIX pelo Ceará, certo? E como ele mesmo disse, né?
ela era exportada para encerar as frutas, né, para que a fruta ela tivesse uma durabilidade maior, né, e ela também tem aquela questão estética da fruta ficar bem brilhosa. Tem a questão da produção de velas e outra coisa, a cera de carnaúba ela foi exportada para a guerra. A gente tem a guerra franco-prussiana, né, que é uma guerra entre a Prússia e a França. A Prússia, para quem não sabe, era um território que se unifica com vários outros depois de ganhar da França e se tornar a Alemanha, né, que a gente conhece hoje. A cera foi utilizada para quê? Polimento de armamento principalmente, certo? E na Segunda Guerra Mundial, a cera, o quilo dela custava $26, para você ter uma ideia. Então, assim, ela era muito exportada, né? E nesse período o Johnson enriquece bastante com a cera de carnaúba. Vem em homenagem, o nome Copernico é em homenagem a Nicolau Copérnico, que estudava o sistema solar. Aí, o que tem a ver com a carnaúba? A palha central da carnaúba, ela dá origem a todas as outras, né? Que é o olho da carnaúba. Esse seria o Sol e as outras palhas seriam o planeta, tá? Por isso, Copernico significa, vem do Tupi-Guarani, significa árvore que arranha, né? A gente olha aqui pelos espinhos dela, certo? E ela também é muito conhecida como árvore da vida, árvore da perseverança. Árvore da perseverança por quê? Porque faça chuva, faça sol, o ano inteiro a carnaúba ela se mantém verde, do jeito que vocês estão vendo ali. Por quê? A carnaúba ela tem, a cera da carnaúba ela serve também como um tipo de protetor solar e ela retém a umidade da planta, certo? E aí ela não seca durante o ano, ela consegue manter o seu equilíbrio. E ela sempre fica próxima em áreas de várzea, próximas a rios também, que faz que ela mantenha esse equilíbrio e também protege os rios do assoreamento. Ela é chamada de árvore da vida porque na carnaúba, muito dela já se utilizou, né? E tudo, realmente tudo nela era utilizado. Por exemplo, o fruto. O fruto ele serve para muitas coisas, né? Ele serve para fazer farinha, ração para os animais. Ele alimenta a fauna local, certo? Alguns morcegos, espécies de pticídeos, que são pássaros, certo? E também ele pode ser consumido pelas pessoas, certo? Pelos 5 dias de plantio, a carnaúba ela tem duas palhinhas apenas. Aí você pode até pensar que, não vai crescer mais, né? Só 2 palhinhas, mas se você for analisar, a carnaúba já tem 80 centímetros de raiz. Por quê? Ela vai se tornar uma árvore de grande porte, mais ou menos 15 metros de altura, certo? Então ela precisa de uma boa sustentação na base, né? Para ela se desenvolver. E a raiz já era utilizada. Os povos indígenas utilizavam a raiz da carnaúba para extrair um sal natural dessa raiz e temperar os alimentos deles. E a raiz ela também é utilizada para fazer chás medicinais, certo? A gente mostra aqui para vocês onde fica a maior concentração de carnaúba no mapa do Nordeste, né? A gente tem os 2 estados com maior concentração de carnaúbas, que são o Piauí e o Ceará. É uma coisa interessante perceber que aqui no centro do Ceará não tem tantas carnaúbas, né? É por causa do escudo cristalino, e elas não conseguem perfurar tanto o solo. E no Ceará, a carnaúba já esteve entre os 10, a cera já esteve entre os 10 produtos mais comercializados. Vocês estão vendo que tem esse mato aqui circulando, e ele também escala a carnaúba. Esse matinho é uma espécie de trepadeira. Ele pode ser chamado de unha do diabo ou dente de leão, certo? Ele foi trazido de Madagascar, a gente não tem informação sobre quem trouxe. Ele foi trazido para fins paisagísticos, fazer aqueles muros vivos, verdes, né? Bom, no caso, ele vai escalando a carnaúba, né, até encobrir sua copa e impedir com que a árvore faça o processo de fotossíntese, né? Acaba matando a árvore a carnaúba. E ele se espalha muito rápido. E qual é o risco disso? Por que isso é tão grave? Bom, a carnaúba é uma árvore muito importante mesmo, né? Ela evita o assoreamento dos rios, que é o acúmulo de sedimentos, né? Ela alimenta a fauna local, né, que são os morcegos, pticídeos, e ela também sequestra muito gás carbônico da atmosfera, que faz que atenue o efeito estufa, né? Fora as comunidades que trabalham com o artesanato da palha, que precisam da água. Não tem um jeito certo ainda de matar a unha do diabo, certo? Existem as queimadas controladas, só que é muito difícil, que vai depender do tempo, do vento e tal. E ela pode ser morta quando ela está crescendo no início, né? Mas ela se alastra muito rápido, quando ela já está assim, é muito complicado eliminar. E aí os cientistas pesquisam formas de destruir apenas essa unha do diabo. Porque além de prejudicar a carnaúba, ela ainda prejudica o solo da caatinga, porque ela suga muita água do solo da caatinga e ainda acelera o processo de desertificação, certo? É interessante a gente falar aqui um pouco sobre o período colonial. Bom, depois do período pré-colonial, quando os colonos resolvem estabelecer uma espécie de economia aqui, né, principalmente com algodão, eles quando adentram o sertão era tudo que era para dentro do litoral naquele período, né? Assim, entrou sertão.
E aí, quando eles adentram o sertão, eles vão trabalhar com o quê? Com o gado, né? E na disposição desse gado, eles vão pensar, o gado vai ter que ser disposto em áreas de várzea, né? Áreas mais planas, próximas a rios, que é onde ficavam as carnaúbas. E aí, esse primeiro contato, eles vão perceber que essa madeira ela é diferenciada, né? O cupim não penetra na madeira da carnaúba e nenhum outro tipo de inseto, certo? Então, para que essa madeira vai ser boa? Para construção civil, né? Cercamento para o gado, construção de pontes, certo? E também vai ser utilizado na construção das casas também, certo? E essa madeira da carnaúba. Aqui, é isso mesmo. Aqui a gente tem a palha da carnaúba, certo? E esse pozinho que vocês estão vendo aqui é a cera de carnaúba. No que a cera é utilizada? Gente, a cera é utilizada em muitas coisas, certo? Eu gosto de dar um exemplo bem legal, né? Que ela é utilizada nos cosméticos, nas maquiagens. Um exemplo muito bom é o batom. O batom, ele tem um ponto de ebulição relativamente baixo. Então, em determinadas temperaturas, ele vai acabar derretendo. Só que quando ele é encerado com carnaúba, ele fica naquela forma dele, porque ela tem um ponto de ebulição alto. Então, o batom ele se mantém ali rígido por causa da cera da carnaúba. Certo? Vendo que aqui a gente tem uma diferença de coloração, né? Da mais escurinha até a mais clara. Por quê? Certo? Essas ceras que são mais escurinhas, elas ficam naquelas palhas que estão mais próximas do solo. Essas palhas estão mais na horizontal, certo? Então elas pegam mais impurezas. Essas mais clarinhas aqui, elas são mais caras, consequentemente, e elas ficam lá perto do olho da carnaúba, certo? Lembrando que o olho é a palha central, né? E aí essas são as mais difíceis de ser retiradas, consequentemente mais caras. Essa palha ela pode ser utilizada como bagana, ela pode ser lá triturada, né, para se utilizar como adubo, mas ela também pode ser utilizada como artesanato, né? Se a gente for ali no Mercado Central, a gente vê muito esse tipo de artesanato, né? O chapéu, né? Isso aqui um abanador, essa bolsa para pescar era muito boa, né? Os povos indígenas utilizavam muito esse tipo, né? A conhecida, né? A vassoura de palha, né? Pode ser utilizado como espanador também, né? 859, certo? Esse aí já é pobre, já tem um tempinho, né? Ele já é depois do período colonial, 1859, século XIX. Esse é do período colonial, certo? É uma carta do João Batista de Azevedo Coutinho de Montalho, né? Ela é de 1783 e ele já fala um pouco da árvore carnaúba, tá? Bom, aqui a gente vai entrar no processo de industrialização, né, da cera de carnaúba, certo? Os Johnson, inicialmente, lá no finalzinho do século XIX, eles tinham uma empresa que trabalhava com fabricação de assoalho, certo? E eles também tinham uma cera, mas era uma cera de origem animal que eles utilizavam para limpeza desse assoalho, né? Para deixar ele bem polido. Bom, o Ceará, como eu já falei para vocês, já exportava cera de carnaúba para a Europa no finalzinho do século XIX já, né? E aí os Johnsons tomam conhecimento, porque a cera ela vai tendo um certo sucesso lá na Europa. Então o que eles fazem, né? Como ele falou, a gente tem o crash da Bolsa de Valores em 1929. Só que tem uma coisa muito interessante, os Johnsons já tinham tomado conhecimento da cera de carnaúba. Eles não quebram como as outras empresas do norte-americano, certo? Então eles vêm, estudam a carnaúba e desenvolvem uma forma de industrializar a cera, né? E essa empresa, ela ficava lá perto da beira-mar, né? Foi criada em 1937, ela dura aí até 1970 mais ou menos. E aí ela trabalhava com cera de carnaúba, né? Com fabricação de vários produtos. E aí aquela informação que eu dei para vocês, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o quilo da cera chegou a custar cerca de $26 no período, era muito, certo? Só o quilo, entende? E aqui a gente tem algumas matérias de jornais, né? E aí eu deixo para vocês darem uma olhada nas matérias de jornais do período. Falam do transporte da carnaúba, certo? Né? O chapéu de palha já era um item utilizado como artesanato. Mas também passou por algumas cidades cubanas, porque lá tem Copernícia também, certo? E aqui, ó... Ele saiu aqui perto de Chicago, ó. Que eles são de Wisconsin, né? Racine, mais especificamente lá em Wisconsin, né? Aí veio para Belém e para Fortaleza. Isso. Quer dizer que eles fizeram essa travessia aqui? Né, tinha essas copernícies aqui, aí ele ia ver, né, como é que era a produção de carnaúba, em que momento a gente podia retirar a cera, né, 50, 60, né, 70 também. Só que esses aqui a gente conhece mais, né, o Carnu, a Grand Prix. Esses aí a gente vê muito em oficina, né, na limpeza de carros, polimento de carro, certo?
1º de 1897, certo? Ele já tem uma carnaúba, se vocês olharem bem, né? Ela já era colocada como símbolo do estado, né? Dada a sua importância. E aí em 1967 a gente tem outro brasão, né? Que vai ser colocado um coqueiro no lugar na carnaúba, só que o coqueiro ele não é natural nem do Brasil, certo? E aí por que ele é colocado? Não é para dar esse ar de tropical, de um lugar para se tirar férias, né? Em 2007, depois de 3 anos das leis de preservação da carnaúba, de regulamentação, né? A carnaúba volta a ser o símbolo, né? E outras coisas interessantes de se observar são as estrelas, né? Aqui eram em 53 municípios ainda, né? Aqui são as macro-regiões já, né? Já tem essa mudança. Esse aqui é o Farol do Mucuripe, ó. Isso. Terra do Sol, O a forte, Jangada, né? o Forte, Fortaleza. Da parede de carnaúba, certo? E aqui essa imagem tem cerca de 90 anos de idade, né? 1930. E aí, essa é o instrumento utilizado para retirada da palha. Essa palha, esse caule verde, não parece pesado. A gente viu aqui o Museu da Indústria aqui, ó, dessa exposição da carnaúba. Muito legal. Ó, o Pedro que mostrou pra gente aqui, ó, e é um passeio legal para ser feito em família de domingo. Aqui tem ar-condicionado, é de graça. Tranquilo, viu? E eu vou colocar um trecho aí do documentário, que eu tenho esse documentário do neto do Johnson, que fez sobre a expedição Carnaúba, né? Do avião, do hidroavião Carnaúba, que pousou aqui em Fortaleza e tal. E aí nós eu vou colocar umas partes aí no filme aí. Então, esse documentário, produzido pelo filho do Sr. Johnson, que veio para cá, para o Brasil, em 1935, a bordo de um hidroavião. Ele fez essa expedição desde Wisconsin, passando pela América Central, passando por Belém, no Pará, e chegando finalmente aqui em Fortaleza para fazer essa exploração, essa industrialização da cera de carnaúba. Então, esse documentário, eu vou deixar o link aí na descrição dele, ele é bem interessante, bem emotivo, porque fala justamente as memórias desse filho do Sr. Johnson em todas essas viagens, essas expedições que ele fez aqui para a América do Sul, principalmente aqui para Fortaleza. O Sr. Johnson, que foi uma pessoa muito importante aqui na capital cearense, tanto para a economia quanto também para a própria arquitetura. Ele foi o responsável por encomendar a Casa Johnson ao então arquiteto Oscar Niemeyer, né? São os 2 únicos prédios de Oscar Niemeyer feitos aqui em Fortaleza. A Casa Johnson, que hoje está desfigurada, hoje é o Hotel Marreiro, e o prédio da Rede TV, que fica lá na Avenida Antônio Salles. Então ele mostra essa viagem que ele fez nesse hidroavião em 1935, fez essa reconstituição dessa viagem, chegando até aqui em Fortaleza. E é interessante também porque ele traz imagens da Fazenda Raposa, que foi uma fazenda de propriedade do Sr. Johnson, uma fazenda de produção de carnaúba e da industrialização da produção dessa cera de carnaúba, e que foi posteriormente doada à Universidade Federal do Ceará, e hoje, infelizmente, ela encontra-se só em ruínas. Vou dizer assim, ela não está sendo muito explorada, a Fazenda Raposo, que era de propriedade do Sr. Johnson. Eu vou colocar algumas cenas desse documentário. O próprio filho do Sr. Johnson veio aqui no Ceará e em Fortaleza e trouxe essa história toda, que foi para ele muito emotiva. A empresa Johnson é uma empresa muito importante hoje em dia, faz muitos produtos de limpeza, continua produzindo cera e uma empresa que tem ramos muito grandes, né? E que o filho dele, com seu filho do Sr. Johnson, esse senhor que aparece nesse filme, ele conseguiu quadruplicar o tamanho da empresa desde do pai do Sr. Johnson, esse que veio aqui para Fortaleza. Então vamos ver umas cenas desse documentário. Nesse documentário, o filho do Sr. Johnson fala que ele veio aqui e fez a Fazenda Raposa para tentar formas mais eficientes, tanto da plantação, quanto da extração, quanto da industrialização dessa cera de carnaúba. Ele diz que quando chegou a Fortaleza, é uma coisa muito interessante no litoral, você vê grandes áreas com carnaúbas e são aquelas plantas, uma das únicas plantas que conseguem ficar verdes durante todo o ano, principalmente durante as estações de seca, desse clima que a gente tem aqui no semiárido do Brasil, aqui principalmente na região do Nordeste. E ele vai mostrar cenas também das pessoas fazendo essa remoção das palhas de carnaúba e dizendo que também que os nativos utilizavam a carnaúba, que era a árvore da vida, e esse nome, árvore da vida, chamou muito a atenção do Sr. Johnson,
para outras coisas também, para usar palhas para cobrir as casas, fazer chapéus, fazer artesanato para a própria alimentação do gado, para a alimentação deles próprios com os frutos, né, e para muitas outras coisas. Então é bem interessante esse documentário, está em inglês, mas você pode colocar as legendas em português no YouTube. O documentário traz também a informação de que o próprio Sr. Johnson, em 1935, depois disso, ele fez a plantação, ele plantou 2 árvores de carnaúba. E isso é muito interessante, serve como um fio condutor para essa história, porque o Sr. Johnson, no final desse documentário, o filho do Sr. Johnson, ele acaba encontrando essas 2 árvores que foram plantadas pelo pai e toca nas árvores e diz, isso aqui é como se eu estivesse tocando no meu próprio pai. Então é um final bem emotivo. Ele vai mostrar aí algumas cenas da Fazenda Raposa, que está hoje, infelizmente, abandonada. Era uma fazenda muito importante, ficava aqui nas cercanias de Fortaleza, ali próximo à região ali de Caucaia e tal. E nessa fazenda ele vai encontrar essas 2 árvores que foram plantadas pelo seu pai, pelo Sr. Johnson, mais ou menos na década de 1940, aqui em Fortaleza, né? As carnaúbas. Então acho que é bem interessante esse documentário. E se você gostou do conteúdo desse canal, não esquece de dar o like, dar o joinha, divulgar para os seus amigos, divulgar para as pessoas, mostrar a história da nossa terra, a história de Fortaleza, que é uma história muito importante, muito interessante, inclusive para o próprio Brasil. E é isso aí, aproveite a sua cidade, visite os museus da sua cidade, também é uma crítica, os museus privados estão abertos, né? O Museu da Indústria está aberto, mas os museus públicos continuam fechados por conta da pandemia. O Museu do Ceará está fechado há muito tempo, já era para estar pensando em reabrir. O Museu do Vaqueiro também, lá no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Então a gente faz esse apelo também para os governantes para abrirem os museus públicos também para visitação, e visitação assim, no dia de domingo. É um dia muito interessante para as pessoas visitarem, para as famílias visitarem os museus aqui no Ceará. Então aproveite a sua cidade e até domingo que vem. Vamos lá! And in this case, the big building, those palms were still standing strong and tall and beautiful. There were the palms my father had planted. It was as if my father was standing right there before me, waiting for me, saying to me, "You came, Sammy." Walking up to those palms, I really felt like I was walking up to my father. For a moment, I was a child again, looking up at my dad. And he was just as I remembered him. I thought, there he is. There's my father in that airplane. And to see my father in that palm tree, and then understand again what he was all about and why he was so important to me and the family.